Ok, vamos lá. Como é que se define o valor de uma pessoa? Essa é uma pergunta que, nossa, existe há muito tempo, e a resposta geralmente revela um conflito enorme entre duas maneiras de ver o mundo. É exatamente sobre esse choque de visões que a gente vai conversar hoje. Sabe aquela ideia que a gente escuta o tempo todo? Aquela que diz que o homem vale o que tem? Pois é, parece que cada vez mais o valor de uma pessoa é medido pelo saldo no banco, pelos bens que ela tem, pelo status que ela consegue mostrar. E segundo a fonte, essa visão de mundo está por toda parte e acaba ditando o jeito que as pessoas são tratadas. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Será que essa régua, essa medida materialista, é a única que existe? A fonte aqui nos desafia a questionar essa lógica, a pensar se não existe uma outra forma, talvez uma forma muito mais profunda, de avaliar o que realmente significa ser humano. Olha, quando a gente assume que ter é ser, um problema específico aparece, e aparece rápido. A fonte que estamos analisando chama isso de acepção de pessoas, uma palavra que a gente pode traduzir de forma bem direta como favoritismo. É o resultado óbvio de avaliar as pessoas só pelo que se vê por fora. E só para deixar bem claro, o termo significa isso mesmo, dar um tratamento especial, preferencial para alguém só por causa da aparência, da roupa chique, do dinheiro. É o clássico julgar o livro pela capa. E o argumento aqui é que isso não é só um erro, é um erro fundamental de julgamento. A base para todo esse argumento vem de um lugar bem específico, né? O livro de Tiago, na Bíblia. E a instrução é direta, não deixa nenhuma margem para dúvida. Ter fé e praticar o favoritismo são coisas incompatíveis. É uma declaração de peso, logo de cara. E o autor não fica só na teoria, não. Ele nos convida a imaginar uma cena, a visualizar um pequeno drama que serve como um estudo de caso perfeito de como esse favoritismo funciona na vida real. Então, vamos lá. Imagine. Duas pessoas entram no mesmo ambiente. A primeira, toda arrumada, roupa de luxo, ostentando um anel de ouro, um sinal claro de riqueza. Logo em seguida, entra a segunda pessoa, pobre, com roupas gastas, surradas. O contraste é gritante. E é de propósito. E aqui a coisa fica bem explícita, né? O favoritismo se mostra sem nenhuma vergonha. Para o rico, olha só, senta aqui num lugar de honra, o melhor lugar da casa. Mas e para o pobre? A recepção é outra história, chega a ser humilhante. Ah, você? Fique aí em pé mesmo, ou pior, senta aí no chão. É a mesmíssima situação, mas com duas reações totalmente opostas. E o critério? Apenas e unicamente a aparência. E aí, Tiago lança essa pergunta que é quase um soco no estômago. Ele argumenta que, ao fazer essa distinção, as pessoas não só foram parciais, como se tornaram juízes com maus pensamentos. A acusação é séria. Ele está dizendo que esse tipo de julgamento tem uma raiz corrompida. Ok, então o problema está claro. Mas se a régua do dinheiro está errada, qual é a certa? É agora que a gente vai para a virada de chave que a fonte apresenta. Um sistema de valor completamente diferente, baseado não no que se possui, mas em algo muito mais essencial. O ponto de partida para essa nova visão é que o nosso valor, o valor fundamental de uma pessoa, não está ligado a coisas que o tempo destrói, sabe? Coisas que a traça e a ferrugem consomem. O resgate da dignidade humana por essa ótica não foi pago com a moeda do mundo. E essa passagem do apóstolo Pedro deixa o contraste, claríssimo. Ele coloca lado a lado os maiores símbolos de riqueza material, prata e ouro, e diz que o valor deles é nulo para o que realmente importa. O preço pago pelo resgate, o que de fato define o valor de alguém, foi algo de outra natureza, o precioso sangue de Cristo. E este slide ilustra essa oposição de um jeito brilhante. De um lado, o valor do mundo. Prata, ouro, coisas que se perdem, que são corruptíveis. Um valor baseado em ter. Do outro lado, um valor divino, incorruptível, permanente. Um valor baseado em ser redimido. São duas economias completamente diferentes. Bom, se o sistema de valor mudou, então a própria definição de riqueza também precisa ser reavaliada. Se dinheiro não é a medida final, o que é então? A fonte argumenta que a verdadeira prosperidade está num lugar bem inesperado, na fé. E aqui Tiago volta e vira a mesa completamente. É quase um paradoxo, né? Ele sugere que Deus, de propósito, escolheu aqueles que o mundo considera pobres para serem os verdadeiramente ricos. Ricos de uma riqueza que não se guarda em cofres, mas no coração.
A gente precisa parar um segundo para entender o tamanho do choque que essa ideia causava. Para a cultura da época e até para os próprios seguidores de Jesus, a noção de que riqueza material era um sinal de bênção de Deus, nossa, isso estava muito enraizado. A reação dos discípulos diz tudo. Quando Jesus fala sobre como é difícil um rico entrar no reino de Deus, eles ficam perplexos, confusos mesmo. A pergunta deles é quase de desespero. Ué, se nem os ricos, que parecem ser os abençoados, conseguem, então quem é que consegue? Isso mostra o quanto a mentalidade do valer o que se tem era dominante. Certo, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente viu o problema do favoritismo que nasce de um sistema de valor materialista e exploramos uma alternativa radical, um valor que vem da redenção e que se manifesta pela fé. Então, para resumir o conflito, de um lado, a perspectiva do mundo que mede o valor pelo que se tem e que, inevitavelmente, gera distinção e injustiça. Do outro, a perspectiva apresentada na fonte, que mede o valor por um ato de redenção, encontrando a verdadeira riqueza na fé. E tudo isso nos leva a uma única e poderosa conclusão, a grande tese desta análise. O valor de um ser humano está na sua essência, em quem a pessoa é, e não nas suas circunstâncias materiais, não naquilo que ela tem. É uma troca completa de paradigma. E para fechar, fica esta provocação. Se essa chave interna realmente for virada, se a gente passar a medir as pessoas pelo ser em vez do ter, como isso transforma nossas interações, nossas comunidades e, no fim das contas, a nós mesmos? A pergunta fica no ar.